Bem, caros amigos, estamos aqui na cidade Património Mundial, Angra do Heroísmo, e aqui no bairro de Santa Luzia encontrei o nosso amigo Pedro Ferreira, um terceirense de Gema, e portanto as eleições regionais estão aí à porta e ele é candidato pela Iniciativa Liberal. Tal e qual. À Assembleia Regional, não é, Isso Pedro? mesmo. Pedro, vivemos tempos turbulentos, como a malta toda sabe, mas cada partido traz as suas propostas, traz as suas ideias e querem fazer sempre alguma coisa melhor pelo povo, não é? A intenção é sempre boa para quem se candidata, para fazer alguma coisa para a sua terra, para a região, pelas pessoas. Tu, como candidato aqui pela Iniciativa Liberal, que propostas é que trazes para o povo? O que é que queres fazer? O que é que dizes à nossa gente? Eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, para melhorar a vida do dia-a-dia das pessoas. Ivo, primeiro um obrigado por esta interrupção na minha campanha. Depois as propostas constam do nosso manifesto que estamos a distribuir. Ficas com elas e sintetizando para quem nos esteja a ver e a ouvir, acima de tudo o entendimento da Iniciativa Liberal é que é preciso voltar a devolver a voz que a Terceira teve durante muitos anos no Parlamento e que perdeu quando se criou esta coligação que nos últimos 3 anos governou a região. A Terceira sempre historicamente teve uma voz diferente da do PS e do PSD, era uma voz reivindicativa, com a inclusão de todos os partidos na coligação esta voz perdeu-se e a Terceira nos últimos 3 anos estagnou. Se formos a pensar, o que se fez em 3 anos na Terceira foi resolver o problema da radioterapia, que era um imbróglio que vinha ainda do tempo dos governos do Partido Socialista, felizmente ultrapassado, e foi abrir uma quinta porta na Aerogar Civil das Lajes. Tudo o resto está como nós sabemos, quer dizer, o Porto da Praia continua com promessas, a própria Aerogar das Lajes é uma vergonha, as estradas estão a ficar como estão, do ponto de vista turístico estamos a voltar aos piores resultados, este fim de ano de 23 e este princípio de 24 está muito mal, não há turistas, não há aviões, e portanto se não há aviões não há turistas, quem fez os investimentos está com as portas fechadas, está com dificuldade em manter os postos de trabalho e ninguém fala sobre nada disso. Fala-se muito em números, nos números do aumento do complemento de pensão, nos números do aumento do abono de família, nos números do aumento, no fundo, são aqueles aumentos que os governos vão dando às pessoas que precisam para manter as pessoas na pobreza em vez de as retirarem efetivamente da pobreza. E o que a Iniciativa Liberal quer é abanar com este status quo. E a Iniciativa Liberal tem força, a força vem do povo, A força vem do povo, efetivamente. Para eleger um deputado pela Ilha Terceira são precisos à volta de 2.000 votos. Ou tem algum deputado pela Ilha Terceira? Neste momento não, a Iniciativa Liberal surgiu nos Açores apenas há 3 anos, portanto ainda é um projeto muito novo, surgiu em 2020, elegeu o Nuno Barata pela Ilha de São Miguel, aliás foi eleito pelo Círculo da Compensação, mas era candidato pela Ilha de São Miguel, onde volta a ser. Neste momento, há 3 anos a Iniciativa Liberal só concorreu pela Terceira e por São Miguel, desta vez vai a 7 ilhas, só não conseguimos listas no Corvo e nas Flores, e não conseguimos por um motivo simples, porque ao contrário de outros partidos que estão aí com listas nas ilhas todas, mas que os candidatos são de Lisboa e de Setúbal e do Porto e de Braga, nós fazemos listas com as pessoas das suas ilhas que se identificam no projeto. E portanto não fazemos listas fantasmas nas listas piratas, somos sérios também na constituição das listas. E no caso da minha lista na Terceira, são 16 pessoas que se reviram no projeto, que acreditaram no projeto que eu lhes apresentei quando os convidei, com muito orgulho estão comigo e eu conto com a presença deles e com os contributos deles todos, e portanto vamos efetivamente tentar devolver a voz à Terceira. É necessário 2.000 votos para eleger um deputado, é? À volta disso, na Terceira. Isso depois varia de círculo para círculo e varia com a abstenção. Se for mais abstenção, se calhar menos, se for menos abstenção, se calhar um pouco mais, mas por aí, à volta disso. Bem, caros amigos, eu sou apartidário, no entanto, temos que votar, não a por ser apartidário, que nós não votamos, nós temos que cumprir com o nosso dever. E, portanto, é uma questão de votar. Eu, por exemplo, se votar aqui no Pedro, durante 4 anos, ele vai ter que demonstrar que está a fazer alguma coisa pelo meu voto. Senão, também, dali a 4 anos, já não voto nele. Portanto, isso é assim, não é? Tal e qual. Eu não tenho partido. Eu tenho, portanto, analiso os projetos, vamos ver. E depois, se tu fores eleito, eu vou ver o que é que o Pedro está a fazer na Assembleia, vou escutar o que é que está a fazer na Assembleia, se estás a lutar pela nossa ilha, porque a nossa Ilha Terceira precisa de ter pessoal lá fora para lutar por nós. E é mais uma voz, não é? Existem lá 10 deputados da Terceira.
há muitos anos, desde o princípio que a Terceira elege 10 deputados. O problema é que cada vez mais, por exemplo, eu recordo sempre a história da construção do Porto da Praia, originalmente no final dos anos 80. A Terceira tinha gente, apesar de serem maiorias do Mota Amaral, do PSD e do Mota Amaral, a Terceira tinha gente que se impôs. Eu recordo que Alvarino Pinheiro passou a deputado independente exatamente porque achava que era fundamental a construção do Porto da Praia e Mota Amaral achava que não. Borges de Carvalho, outra voz, Joaquim Ponta, apesar de tudo naquela altura. Só que essas vozes foram-se perdendo, os partidos foram dominando sobre as pessoas que elegem, ou seja, chegam lá, impõem a disciplina de voto e as pessoas acabam por fazer o que lhes mandam e não aquilo que se comprometeram com as pessoas. E o que eu garanto às pessoas é que se eu tiver aqui contra a votação que for definida dentro da iniciativa liberal, eu irei contra se entender que é a melhor solução para a minha terra. Porque eu sou um candidato porque ao fim de 40 anos, como nascido, criado, enfim, trabalhador desta terra, pai de família nesta terra, entendo que esta terra está demasiado parada, está demasiado, permita-me a expressão, Ivo, pasmada às vezes em algumas coisas. A gente gosta muito de falar nas redes sociais e nos cafés, mas depois na hora da ação, a tal ação que tu tanto falas, falta um bocadinho. E o que eu quero é a ação, porque é preciso dar Pedro, de facto vida à Terceira. Qual é os problemas de raiz, de base, que identificas aqui na Ilha Terceira que gostarias que mudassem? Olha, por exemplo, começando no aeroporto. O aeroporto das Lajes é o único que não é gerido por nenhuma empresa, como a SATA, por exemplo, ou como a ANA. É uma dependência do Governo Regional. O aeroporto não pode ser um sítio onde se mete lá uma pessoa de confiança política. O aeroporto tem que ser um sítio, porque é uma infraestrutura muito importante para a ilha, onde tem alguém que percebe de gestão aeroportuária e que possa assumir, para além da gestão aeroportuária, a capacidade de promover a Terceira nos mercados externos, que vá à procura de trazer para a Terceira novas companhias, novos fluxos, novas rotas, para nós termos mais turismo. Isso é fundamental desde logo. Mas a SATA não tem um exclusivo aqui? A SATA não precisa ter o exclusivo, porque é que nós havemos ter o exclusivo, se por exemplo Ponta Delgada não tem só o exclusivo da Mas SATA. eles querem dar protecionismo a à empresa SATA tem que ir açoriana? buscar os nossos imigrantes, deve continuar a fazer esse trabalho, deve trazer turistas americanos, mas nós podemos ir buscar companhias a outros sítios e o aeroporto, a Aerogar das Lajes, a direção da Aerogar das Lajes, eu acho que deve ser uma entidade. Passamos a vida a dizer, é tudo para São Miguel e depois o que é que fazemos nós? Há aqui uma solução concreta. O aeroporto, a Aerogar, assumir-se como? É preciso resolver o problema daquela infraestrutura que está, é uma vergonha, quando se chega ou quando se embarca no aeroporto das Lajes, a infraestrutura todos conhecemos, está aqui aos bocados, infestada de pombos, de porcaria de pombo, aquilo não tem ponta ou ponto se pega. E o que é que se pode fazer? Matar os pombos? Tem que se fazer obras ali, obviamente resolver aqueles problemas de ferrugem que estão ali também a acontecer, não é? Que a gente vai passando e às vezes leva assim com uns bocados de ferro velho em cima, e fazer uma infraestrutura onde de facto os pombos não façam ali um pombal, que é aquilo que neste momento está a acontecer. No Porto da Praia, toda a gente promete muito aumentar o Porto da Praia em 350 metros. Bom, mas o Porto da Praia tem um movimento que tem, de ano após ano, vem perdendo o movimento de barcos. Porquê é que eu vou gastar 40 milhões de euros a aumentar 350 metros? Do lado de cá do Porto da Praia nós temos uma infraestrutura que está abandonada praticamente desde o seu princípio, que é a infraestrutura de reparação naval, portanto há ali inclusivamente um hidrolift, uma máquina que tira os barcos da água para pôr os barcos em terra para fazer as reparações todas e, portanto, ali há um potencial que mais nenhuma ilha tem neste momento. A Terceira tem, de facto, espaço e capacidade para crescer. Crias ali a reparação naval, é uma reparação naval, um parque de invernagem para iatistas que queiram aqui pôr durante o inverno os seus veleiros, os seus iates em reparação. Vai-te criar postos de trabalho, de gente qualificada, por isso mesmo que vai ser gente bem paga, vai-te dinamizar toda aquela parte. Depois disto está a funcionar e da economia da Terceira está a ganhar, então pensemos em aumentar o cais acostável do Porto da Praia. Mas Pedro, portanto, estás a falar bem, não é? Eu tinha mais. Sim, mas porquê é que então que as pessoas não avancem? Porquê é que não avancem? Infelizmente, toda a gente quer fazer alguma coisa, mas falta de dinheiro, falta de iniciativa, o que é que dinheiro não falta, o dinheiro está aí, apesar de se ter conseguido baixar os impostos nos Açores, a região conseguiu ter um aumento de receitas fiscais, exatamente porque o turismo em 2022 e até meados de 23 foi muito bom, e portanto o dinheiro existe, as opções é que são erradas. Quando nós, por exemplo, não reparamos as estradas esburacadas que temos, mas andamos a abrir novas estradas porque temos dinheiro do PRR, é uma opção, preferiram abrir novas estradas do que reabilitar as que já tinham. Quando nós, por exemplo, temos o Centro de Saúde de Angra, o Centro de Saúde da Praia, que foram feitos, nunca mais levaram uma mão de tinta, anda-se a fazer no Centro de Saúde de Angra divisões em peladura entre gabinetes para aumentar os gabinetes quando tinha a antiga escola de enfermagem, mas preferiu-se deixar o espaço vazio até depois meter lá uma direção regional que foi retirada do Palácio dos Capitães Generais. Quer dizer, são opções. O dinheiro existe, o problema está nas opções que se faz com o dinheiro. E até existe dinheiro a mais, porque se nós formos a ver, a região já está endividada em mais de 3,3 mil milhões de euros, isso dividido pelos 53 mil habitantes
habitantes da terceira dá a cada um de nós 60 mil euros de dívida e ninguém nos perguntou se nós queríamos ter 60 mil euros de dívida para pagar. E, portanto, é preciso abanar com isso. O Porto de Pipas, por exemplo, em Angra, é um espaço que está desorganizado. Está a acabar a obra do cais de cruzeiros, é verdade. É preciso começar a promover aquele cais para trazer os tais cruzeiros temáticos, para pôr turistas a circular no centro de Angra, mas é preciso reorganizar aquele espaço, tirar dali o que está a mais, dedicar espaço aos clubes e às associações que prestam desportos náuticos e que têm miúdos em formação. Os acessos ao mar na antiga rampa de varagem do Porto de Pescas do Porto de Pipas são perigosos para as crianças que ali aprendem canoagem e vela, essas coisas, e é preciso ter um espaço no Porto de Pipas, ou à volta da Baía, mas eu sugiro que seja no Porto de Pipas, que conta a história da Baía de Angra. Foi a Baía de Angra que deu nome à cidade, foi dali que veio o nosso heroísmo. As rotas quinhentistas paravam aqui, tivemos uma importância extraordinária noutros séculos. Estamos a perdê-la porquê? Porque somos piores que os outros? Não, estamos mais pasmados que os outros e, portanto, ação, mais uma vez, para usar uma expressão do meu amigo. E é preciso ter ali um ponto de visitação dos turistas, que os turistas cheguem, paguem, deixem dinheiro na ilha outra vez, para contar a história da Baía, mostrar o que está no fundo do mar da Baía, que são os achados arqueológicos subaquáticos. Isso tudo tem que rentabilizar, tem que deixar dinheiro na terra. E a nível social, e a nível pessoal? A nível social, há aqui, por exemplo, temos um grave problema agora ao nível da habitação. Não é só da terceira, é dos Açores e é do país, e até não só. Como sabemos, fala-se muito na bolha imobiliária, não é? Quem tem casas à venda estão muito altas e os arrendamentos também estão muito caros. É verdade. Mas, por exemplo, a região, o governo dos Açores, só na Ilha Terceira, tem cerca de 460 habitações que estão abandonadas e devolutas. 300 são os bairros dos americanos, os antigos bairros dos americanos, o Nascer de Sol e o Beira-Mar, enfim, abandonados desde 2015, agora vai ser preciso pôr quase tudo ao chão para fazer de novo, e depois há quase 70 imóveis da região que estão espalhados, alguns deles aqui, por exemplo, na Rua de São Pedro, há um que o teto já caiu, é mais um pombal, é mais uma ratoeira, enfim, está a criar problemas de infiltrações. Se o Governo Regional não tem capacidade para investir nestas casas, então faça o seguinte, ponha as casas à venda. Como vai pôr as casas à venda por preços mais baixos do que aquelas que estão no mercado, a bolha, obviamente, obriga a baixar preços. E fica mais acessível a toda a gente. Mas isso ia destabilizar o sistema imobiliário, não é? Não destabiliza, faz concorrência, baixa preços e o cliente final fica beneficiado. Mas isso era o Estado a fazer concorrência com os privados? Não, é o Estado a dizer aos privados, estão aqui casas para vocês porem à venda. Não tem que ser o Estado a vender, o Estado pode perfeitamente pôr numa imobiliária. E a imobiliária faz o seu negócio com um edifício do Estado. O Estado recebe a sua receita e a imobiliária fica com a sua comissão. E o povo fica com casas para poder intervencionar, seja para mais alojamentos locais, seja para apartamentos para jovens casais, seja para fixação de empresas nos centros das cidades. É preciso dinamizar por aí. Depois é preciso acabar com os bairros sociais, quer dizer, lá está. Nós temos 350 casas nos bairros dos americanos, mas continuamos a fazer bairros sociais cá fora. Então há dinheiro ou não há dinheiro? Há dinheiro e há opções que estão a ser tomadas nesse sentido. Também ali no bairro dos americanos tem que haver intervenção para adaptar. Tem que haver agora. A adaptação. Mas diz-me uma coisa, Ivo, era mais fácil ter posto lá as pessoas a viver e depois tratar com os americanos da adaptação das redes de água e de luz, ou foi preferível deixar as casas a apodrecerem e nem se fez a adaptação das redes de água e de luz e deixou-se as casas a apodrecer? Ganhamos o que é com isso? Pergunto-te eu agora. É complicado, cada um tem... São opções, as opções têm sido tomadas... Portanto, então vocês têm já um deputado, que é o Barata, que está em São Miguel, e portanto gostavam de eleger, neste caso, Ilha Terceira, sim. O Pedro Ferreira, para a Ilha Terceira. E depois, portanto, se fores eleito, vocês ficam com 2 deputados, não é? Certo. E depois pensam fazer alguma coligação com algum para formarem governo, algo nesse sentido? A Iniciativa Liberal pensa para a sua cabeça. Aliás, pode-se ver pelo que está a acontecer lá fora no continente português, que há uma coligação já feita entre o PSD, o CDS e o PPM, que tentou muito que a Iniciativa Liberal tivesse. A Iniciativa Liberal não entra em coligações. A Iniciativa Liberal vai esperar pelo resultado da decisão das pessoas, dos votos do dia 4 de fevereiro, vai olhar para os resultados e vai perceber se tem importância e se tem peso político, porque se a Iniciativa Liberal mantiver só um deputado ou se a Iniciativa Liberal até desaparecer, perde o peso. Se aumentar o seu peso político, o seu peso de representação de açorianos, tem mais voz para poder reivindicar a reforma das políticas que é preciso tomar. Portanto, o que nós queremos é influenciar, até termos a capacidade e a força para podermos pensar em sermos governo, o que nós pretendemos é influenciar as políticas que são tomadas e influenciar no sentido de as mudar, porque o que nós estamos a ver é que ao fim de 48 anos de autonomia e de 50 anos de democracia neste país, foram sempre os mesmos a governar, estão todos a ser investigados por casos de corrupção neste país, as soluções estão as que estão à vista, o país está parado, a região está parada e nós temos que pôr isso a andar, porque senão estamos cada vez mais velhos, estamos cada vez mais desertos e qualquer dia há ilhas, olha, eu no caso das Flores, por exemplo, não dou 50 anos para a Ilha das Flores ser apenas um ilhéu onde pastam animais de 4 patas e isso é preocupante, porque de facto se os nossos jovens vão embora para estudar e não têm o mínimo de atratividade para voltar
voltar para as ilhas, nós ficamos quem? Nós vamos envelhecendo, não é? E portanto daqui a dias vamos embora, os nossos filhos vão embora, não voltam mais. Nós temos que ter força para conseguir influenciar as políticas que estão a ser tomadas, isso é o mais importante. Portanto, caros amigos, ideias positivas não faltam aqui com a Iniciativa Liberal. Agora é uma questão portanto, a decisão a vossa, não é? Mas há que dar uma palavra ou um voto. Votar é importante, independentemente seja de quem seja. E depois vamos ver se este jovem vai cumprir. Jovem 40 anos. A gente experimenta e depois vamos ver a atuação dele. Portanto, são 2.000 votos, que é mais ou menos aqui para eleger aqui o nosso amigo. Ele é bom rapaz, até é bom rapaz. Epá, eu acredito que todos nós, a pessoa gosta sempre que a sua ilha vai para a frente. Então já tem um em São Miguel, um deputado em São Miguel, porque a gente não há de eleger aqui um. Votem aqui na Iniciativa Liberal, aqui do nosso amigo Pedro Ferreira. Pedro, e agora para terminar, dá uma palavrinha aí final à malta. Quero agradecer, Ivo, em primeiro lugar a tua oportunidade e a quem lá está em casa apelar a que de facto no dia 4 de Fevereiro, estando nos Açores, possam exercer o direito de voto, porque essa coisa de ficarmos em casa, deixarmos que os outros decidam e depois passarmos 4 anos nos cafés ou nos Facebooks a barafustar, não nos resolve nada. É verdade que em democracia temos que levar com a decisão das maiorias, mas é importante que cada vez mais hajam vozes alternativas, vozes diferentes, que influenciem aqueles que durante os últimos 48 anos nos Açores têm governado, para que as políticas possam ser mudadas, para que os resultados possam ser diferentes, porque nós não podemos fazer igual com os mesmos de sempre, nem podemos fazer igual a tomar as mesmas opções e as mesmas medidas de sempre. E portanto o apelo, se obviamente se revirem no projeto liberal, com muito gosto terei a oportunidade de os representar, se não, pelo menos votem, porque é importante, é um direito, é um dever e nós não devemos deixar que os outros decidam por nós. Está feito. Minha terra fui deixar, há uma lágrima que cai quando fico a pensar em minha mãe e meu pai. Acreditem que é verdade, lembrando o meu torrão, dele sinto saudade. Eu sou filha de um vulcão. Nós somos as cores dos nossos Açores, da nossa amizade.